Você já parou para pensar que, assim como na nossa carreira, na nossa profissão, nós também temos que nos preparar para aposentar da profissão de pai e de mãe? Você já parou para pensar que a cada fase que seu filho passa, você precisa renovar a sua forma de estar perto dele e abandonar outras formas que já não fazem mais sentido de acordo com cada época que ele vive? De que forma que você vai construir isso? Como que você vai abandonar determinadas atribuições de mãe e de pai, sem ser um pai ausente, sem ser uma mãe ausente, mantendo-se presente na vida dos seus filhos? Hoje nós vamos trabalhar esse tema. A ideia do tema de hoje é justamente te mostrar que é possível aposentar da profissão de mãe e pai sem deixar de ser mãe e pai. Meu nome é Auriston Magalhães, sou psicólogo há 20 anos e ajudo você a treinar suas emoções para criar filhos fortes e resilientes e ter uma família emocionalmente saudável. A principal ideia que eu quero trazer para vocês hoje é sobre a necessidade de você se observar na sua função de mãe e pai, de pães e mais, né, como eu gosto de dizer. Ou seja, que em cada fase da vida do seu filho você vai precisar se adequar às exigências e necessidades dele. Então, não adianta você ficar querendo fazer coisas para o seu filho que já não compete mais. Então, assim como na sua trajetória de carreira, assim como na sua trajetória de vida profissional, você tem que buscar novos desafios e novos momentos de carreira, essa alternância, essa recolocação, esse processo de você estar se desafiando e se atualizando o tempo todo, também vai se aplicar no seu processo de criador de crianças, de quem educa crianças. E para isso, você precisa observar o quê? Se o seu filho é muito pequenininho, provavelmente ele vai mamar no peito. E o primeiro desafio que você vai ter é ensiná-lo a pegar no peito, não é isso? Foi a primeira coisa que você teve que fazer. Depois você vai ter o desmame, depois você vai ter o processo de engatinhar, depois você vai ter o processo de começar a andar, depois você vai ter um processo de cuidar para as coisas, ele não jogar as coisas em si próprio, puxar a toalha da mesa, enfiar dentro da tomada e uma série de outras coisas. Esses processos, eles são muito claros e concretos. Você consegue ver ali no dia a dia o que seu filho está precisando, concretamente. A grande questão é que à medida que o seu filho envelhece, que ele vai chegando aí na pré-adolescência e na adolescência, ele também vai querer engatinhar, ele também vai querer andar, ele também vai querer um processo de desmame que não é tão concreto, que não é tão óbvio quanto você olhar uma criança ali engatinhando pela sala. É um processo interno e subjetivo. E isso ele vai te mostrar de diversas formas. Então, quando ele te pede, por exemplo, privacidade no próprio quarto, talvez seja um bom momento para que você entregue o quarto para ele, no sentido de que ele tem que arrumar o próprio guarda-roupa, arrumar a própria cama, retirar as roupas de cama sujas e colocar para lavar, trocar as próprias roupas de cama. Então, à medida que o seu filho vai te demandando certos direitos, você também tem que ir incorporando novos deveres, porque senão você vai se pegar sendo mãe e pai de um adolescente e fazendo atividades de que uma mãe e um pai de criança faz. E aí é a hora que você cria um determinado equívoco para a criação do seu filho, pois você vai ter um balizamento distorcido para ele. Um balizamento emocional distorcido e complicado dele dar conta de crescer com esse balizamento distorcido. Então, nesse momento, eu vou dividir para vocês as fases, né, das idades, do desenvolvimento esperado de uma criança. E de 0 a 6 anos, o ideal é que você acompanhe tudo de muito perto, obviamente, para garantir a segurança e o bem-estar do seu filho. Então, os estímulos dados, a questão da alimentação, picar alimentos, descascar alimentos, sentar junto, contar historinhas e conversar com seu filho, está bem ali, ó. É uma questão muito de pele, de toque, de troca mesmo, de calor humano com essa criança. Isso é fundamental, isso é muito importante. Quando seu filho faz 7 anos e vai caminhar ali para a pré-adolescência de 7 a 12 anos, ele vai começar a trocar os dentes. E isso já faz com que a própria personalidade dele vá mudando por esse novo arranjo biológico e corporal que ele vai tendo. A boca vai ficando maior, a mordida vai ficando mais forte, ele vai se sentindo um pouco mais poderoso, ele sente se transformando para um novo momento de vida. E essa transformação tem que trazer para você também novas transformações. Aumentar um pouco a cobrança em relação ao processo de alfabetização, por exemplo. Não cobrança no sentido de tem que fazer, mas de fazer junto, ajudá-lo a organizar horários para exercitar a leitura, exercitar o dever de casa, acompanhar as tarefas do seu filho. À medida que ele vai evoluindo, aproximando ali dos 8, 9, 10 anos, distribuir tarefas para o seu filho.
pequenas tarefas domésticas que ele possa fazer junto com você, e ele vai procurar isso com você, eu tenho certeza absoluta. Tem aquele filho que vai querer ajudar a tirar uma roupa do varal, tem aquele filho que quer ajudar a lavar uma vasilha, tem aquele filho que quer secar e guardar as vasilhas, tem aquele que vai querer lavar banheiro, por incrível que pareça, mas tem. A grande questão é ajudá-lo, ensiná-lo e ter paciência, porque ele não vai fazer igual você faz. E aí, naquela ânsia de querer fazer do meu jeito, eu não deixo ele aprender e continuo trabalhando para ele, para aquele pequeno ser que está em crescimento. Passou o seu filho dos 13 anos, caminhando ali para os 18, os interesses vão mudar. É namoro, é a galera, ele vai querer romper um pouco mais com a família, vai querer ficar mais perto dos amigos, e aí é a hora de ter aquele diálogo mais aberto, mais franco, monitorar os horários, saber com quem ele tem andado, dar conselhos, demonstrar que você quer ajudá-lo quando ele precisar, tirar dúvidas, falar abertamente sobre sexualidade, sobre drogas, aí você tem que se preparar para isso. E quando seu filho fizer 18 anos e quiser fazer uma faculdade ou quiser trabalhar, aí já é uma nova etapa em que você já terá abandonado várias outras dessas etapas, lembrando que quando ele estiver com fome, você vai fazer comida para ele, quando ele tiver dúvida com a namorada, você vai continuar ajudando, e quando ele tiver dúvida sobre a profissão também, você vai estar ali ao lado dele. Não é que você abandona completamente seu filho, mas você tem que criar novas prioridades e novos modelos de ser mãe e de ser pai, para o seu filho crescer. Você tem que permitir que ele cresça. Isso é um processo de permissão. Senão ele vai crescer à força, e à força as coisas não são tão boas. Ele pode se machucar nesse processo. Talvez o maior dilema dos pais e mães em se aposentar das suas funções esteja vinculado a alguns fatores. Um deles é o medo e a insegurança. O que o medo e a insegurança nos traz? Eles nos traz um excesso de controle, com o receio de que, ao abrir mão um pouco desse controle, algo vai dar errado e a gente vai se arrepender disso futuramente. Então, a medição, a compreensão desse medo e dessa insegurança, ela precisa fazer parte da sua vida de mãe e pai. Você precisa estar o tempo todo aferindo isso. E como é que você vai aferir seu medo e sua insegurança? Primeiro, ouvindo seu filho, entendendo o que ele está te demandando em termos de rompimento, ou seja, o que ele quer começar a fazer mais sozinho, o que ele quer começar a criar uma identidade própria. Ao ouvir isso do seu filho, é importante você conversar com pessoas próximas. Conversar com os seus pais, que são avós dele, conversar com o seu marido, com a sua esposa, com o irmão, com a madrinha, trocar ideia com pessoas próximas, a chamada rede de proteção, a chamada vila, né? É necessário uma vila inteira para educar uma criança. Então, uma forma de você romper um pouco com esse medo e essa insegurança é ter pessoas de confiança ao seu lado, ter profissionais com quem você possa trocar ideias. E uma outra dimensão é o excesso de zelo. Esse excesso de zelo, ele parte muito de um mundo idealizado. Eu criei um filho idealizado na minha cabeça, eu criei uma casa idealizada na minha cabeça, eu criei um tipo de relacionamento idealizado na minha cabeça, e eu tenho que zelar disso o tempo todo para que aquele sonho que eu construí na minha cabeça nunca saia errado. E aí, nessa ânsia de fazer tudo dar certo, de fazer tudo do meu jeito, eu vou cercando as situações e as pessoas de zelo. E é um zelo que ele não é positivo. Esse zelo não é positivo porque não permite a pessoa adquirir a própria musculatura física e emocional. Se eu não deixo meu filho tentar andar de bicicleta, para ele não cair, ele não vai aprender a se equilibrar. Se eu não deixo meu filho subir numa árvore para ele se pendurar e exercitar os braços e os membros superiores, com medo dele cair, ele também não vai desenvolver uma formação física mais robusta e uma imunidade melhor, por exemplo. Se eu não coloco meu filho para nadar sob supervisão de adultos, obviamente, eu posso estar colocando ele em risco em algum momento da vida dele que ele não tiver ninguém para supervisionar. Então, nas emoções é a mesma coisa, eu preciso deixar meu filho arriscar, ele ralar o joelho, ele tomar um tombo, tudo numa situação de mais controle, para que quando ele passar por situações verdadeiramente desafiadoras, ele já tenha esse repertório já das experiências anteriores. Então, como você vai se aposentar das funções paternas e maternas à medida que seu filho cresce? Quando seu filho tiver ali de 0 a 6 anos, para você se aposentar dessa fase, um ponto muito importante é ele sentir a sua presença. O que eu quero dizer com isso? É que você deixe claro para ele que haja o que houver, ele pode sempre contar com você. Use a tecnologia a seu favor. Eu trabalho muito, eu trabalho viajando, só vejo meu filho fim de semana, eu não consigo estar todos os dias com meu filho, ou eu chego em casa, ele já está dormindo. Use a tecnologia a seu favor. Meu filho, está aqui o telefone do papai, da mamãe, se precisar falar comigo, me ligue.
me acione, se você tiver uma dúvida, se você estiver passando por algum momento difícil, você pode contar comigo. Não subestime, porque o seu filho de 6 anos, ele já usa o celular para um monte de outras coisas. Então ensine ele que o celular pode ser um caminho para chegar até você, que é um porto seguro para ele. Então a palavra para se aposentar de pai de criança de 0 a 6 anos é ser um porto seguro. Seu filho tem que sentir que você é aquela ancoragem que ele precisa nos momentos de dúvida, nos momentos de choro, nos momentos de desespero dele. Para o seu filho de 7 a 13 anos, a palavra talvez que valha mais a pena para você trabalhar com ele você precisa se preparar para aquilo que você quer. Porque nessa fase, seu filho ele vai começar a falar de sonhos, ele vai ver cantores, ele vai falar que quer ser cantor, ele vai ver artistas, ele vai ver o policial, ele vai ver o médico, e ele vai começar a falar de coisas. Então, é a hora de você falar assim: agora é hora de você começar a trabalhar aquilo que você quer. Então, se dedicar aos estudos é importante para você nesse momento. Ter um pouco mais de responsabilidade com as suas coisas, com os seus cadernos, com o seu quarto, com a sua cama, a sua roupa suja. É a hora de você falar assim: olha, já que você quer isso, tá na hora de você começar a buscar, porque a gente começa de pouquinho. Então, esse buscar de pouquinho pode ser uma palavra de ordem para você criando esse desmame desse filho de 7 a 13 anos. Seu filho chegou a 13 anos de idade, pré-adolescência, adolescência, namoro, galera, aquela coisa toda. Mostre para o seu filho que você está ali para ajudá-lo a conversar sobre temas que para ele pode ser um tabu. Mostre para o seu filho assim: olha, não existe assunto proibido para nós. Talvez essa seja a palavra de ordem para essa faixa etária. E o seu filho fez 18 anos, de repente vale a pena você voltar lá naquela primeira palavra de ordem. Eu estou aqui, eu sou seu porto seguro, você quer tentar um emprego, você quer tentar um concurso, você quer fazer uma faculdade, você quer abrir um negócio? Converse comigo, estou aqui para te aconselhar, a te ouvir e também para te acolher quando tudo der certo e caso algo der errado. Voltar um pouco lá, nessa sensação de porto seguro, para dar essa firmeza para o seu filho se jogar em algum projeto que ele queira fazer depois de adulto. Quais são os benefícios de ir se aposentando das funções de pai e mãe de acordo com a idade dos seus filhos? O primeiro benefício é para você que é pai e mãe. Você vai se sentir um pouco mais leve, vai controlar um pouco mais as suas culpas e vai entender que, à medida que seu filho cresce e evolui, você também está crescendo e evoluindo. E você também está se tornando uma pessoa um pouco melhor, um pouco mais madura, um pouco mais segura de si, até para os seus próprios projetos. Então esse é o primeiro benefício que tem ao se aposentar à medida que seu filho vai crescendo. Um segundo benefício é para os próprios filhos. Os filhos têm que entender que eles podem se arriscar desde que esse risco seja corrido junto com vocês. Então, ele sente que assim: eu posso tentar andar de bicicleta, que eu sei que se eu cair, meu pai e minha mãe estão aqui para me fazer um curativo, para me consolar, para me estimular a tentar de novo. Então, para as crianças e para os adolescentes também é muito importante, porque eles sabem que vocês confiam nele e, ao mesmo tempo, vocês criam uma rede de suporte para quando as coisas não derem tão certo, para quando as coisas não fluírem da forma como ele quer. Uma outra questão de um benefício importante é para a relação de vocês, pais e filhos. Havendo essa noção de crescimento e desenvolvimento, seus filhos se sentirão muito mais respeitados por você. E você se sentirá muito mais próximo dos seus filhos, e isso vai criando uma conexão. À medida que eles vão crescendo, essa conexão vai aumentando, e quando eles forem mais velhos e maduros, eles vão olhar para vocês com admiração e um respeito muito grande. E o aprendizado não vai parar nunca, porque eles não vão ter aquela sensação de que vocês olham para eles como se fossem bebês, como se fossem crianças ou como se fossem eternos adolescentes. Eles vão perceber que vocês respeitam o crescimento e a natureza deles. E isso vai ser um processo de fortalecimento mútuo e contínuo para os pais. Então, tem muitos pais que resistem, por exemplo, a deixar o filho aprender a dirigir quando faz 18 anos, tirar uma carteira, e empurra isso um pouco para frente. E às vezes o filho vai tirar a carteira dele com 20, 22, 25 anos, e quando tira, o pai fala assim: ele poderia ter tirado antes, o próprio filho fala assim: ele poderia ter tirado antes. Muitos pais e mães empurram a questão do desmame ou então da introdução alimentar, da criança comer com a própria mão, porque vai se sujar, porque vai sujar a mesa, porque vai sujar a casa. E aí, quando seu filho vai entrar na escola, que as crianças já estão num outro momento, ele ainda está naquela sensação ainda de que ele não está igual o coleguinha, que ele ainda não criou os próprios artifícios para se alimentar, para se sustentar, claro que diante da idade dele. Então, benefícios são inúmeros se você se propõe a deixar seu filho ir, mantendo ele próximo a você através de um vínculo afetivo poderoso.
Se aposentar das funções de mãe e pai é um presente que você vai se dar e vai dar para os seus filhos. É fácil? Não, não é fácil, porque requer todo um desprendimento seus, requer autoconhecimento, requer uma autorreflexão sobre as suas atitudes e requer que você converse com as pessoas que estão à volta do seu filho, para elas te ajudarem a definir qual o momento melhor para se tomar determinada decisão. Então, não é fácil porque você tem que ser uma pessoa mais dialógica, uma pessoa que conversa mais, você tem que treinar essa abertura para os relacionamentos, você tem que buscar o entendimento do seu filho e das pessoas que estão à sua volta, e o prêmio vai ser muito grande, mas dá trabalho, realmente dá trabalho. Mas o que nessa vida não dá, e o que é mais importante para a gente são os nossos filhos. Então eu gostaria de te propor nesse momento que você parasse para pensar em que fase o seu filho está hoje. Que momento da vida do seu filho, que idade, que situação o seu filho está hoje, que você está fazendo coisas por ele que talvez você não precisaria fazer mais. Será que está assim? Ou será que o contrário também pode acontecer? Né? Você está fazendo de menos ou negligenciando algumas coisas, mas eu não acredito que seja o seu caso. Eu acredito que o seu caso seja de alguém que tem um filho que você está fazendo coisas que talvez não precisaria mais fazer por ele. E aí eu quero te lançar um desafio. Depois de você pensar naquilo que o seu filho tem feito, que não precisa mais da sua ajuda, eu queria que você definisse uma mudança. Apenas uma mudança para você fazer com ele nos próximos dias. Algo que você vai começar a criar um processo de afastamento e desmame dele. Seja o que for, seja definir tarefas domésticas, seja com relação à responsabilidade dele na escola, seja com relação ao cuidado dele com a alimentação, seja regras mais claras e objetivas sobre a hora de acordar e a hora de dormir, seja retirar o próprio prato da mesa ou lavar a louça, uma série de coisas que podem ser feitas para que o seu filho ele consiga sentir-se como alguém que está evoluindo e tomando conta da própria vida. Pense em uma mudança que você vai fazer com seu filho nos próximos dias, mande aqui para mim nos comentários, deixe essa informação que ela é muito importante e se quiser, me mande também no privado que de repente eu posso te ajudar a fazer esse processo de transição. Fica lançado o desafio para que você faça uma pequena alteração no sentido de se aposentar da função de mãe e pai desse momento do seu filho. Apenas um movimento. Se aposentar da função de pai e mãe não quer dizer abandonar, não quer dizer distanciar, não quer dizer negligenciar seu filho. Muito pelo contrário. Aposentar da função de pai e mãe, respeitando as faixas de idade do desenvolvimento social e emocional do seu filho, é um gesto de amor, carinho e que isso vai gerar uma conexão muito maior entre você e seu filho. Isso eu posso te garantir. Se você fizer o que eu estou te falando aqui, eu te garanto que você terá laços afetivos de respeito e de confiança muito mais fortes com seu filho. Você vai construir uma relação muito mais sustentável com ele. Então, vamos juntos nesse processo, vamos caminhar lado a lado para que você dê conta de deixar certas tarefas, certas obrigações para trás, adquirir novas competências e assim você permitir que seu filho abra as asas e experimente os primeiros voos sozinhos em algumas áreas da vida dele.